rolezinho aqui, segunda-feira de manhã. O Fusca tá... Não lavei o Fusca hoje, não deu tempo, mas essa semana eu vou ver se o Bruno consegue lá um horarinho pra nós. BN Lavacar. Estamos chegando aqui na casa do nosso amigo, convidado, cliente meu, tá? Buzinar. Vamos saber mais sobre o Danilo. Roda a vinheta. Bem na entrada de Bataporã tem o Cristo, ó. Não, vamos falar do Danilo. Danilo, se apresente aqui na nossa câmera. Bom, eu sou o Danilo, eu sou professor aqui em Bataporã, sou professor de História, sou filho do Edmilson, filho da Sônia, irmão do Eric, moro em Bataporã desde quando eu nasci e sou pai do Juliano, que é um cachorro, um cofá pretinho que nós adotamos na pandemia. Danilo, quantos anos você tem? Eu tenho 35 anos. Então tem 35 anos de Bataporã. 35 anos, desde quando eu nasci. Nasci aqui, fui criado aqui por essas ruas. Quantos anos de formação, Danilo? De formação, eu tenho 12 anos de formação. 12 anos de professor já. Professor, tudo bem? Gente, ó, não liga pro balançado não, porque aqui é Fusca, é carro velho. O Danilo tem um Fiat 147, tô tentando, tá, gente? Comprar, tem um cliente meu querendo comprar o 147, mas eu queria comprar o 147 dele pra gente pintar de cor de rosa e dar pra Patrícia. Nossa, olha que luxo. Danilo, fala pra nós, você é doutor? Eu sou doutor. Doutor. Eu não conheço o doutor aqui em Bataporã, você conhece? Aqui hoje, morando, tem uma pessoa só. Tem uma pessoa? Mas que tem pessoas que têm doutorado aqui na cidade. Tem mais, né, que fizeram morando aqui e acabaram indo embora depois de um certo... Doutor, morando em Bataporã, andando de Fiat 147. Quais áreas você pretende atuar aqui em Bataporã? Como se você chegar lá, e o que te levou a ser candidato? Se eu chegar lá, a minha ideia mesmo é atuar na área da educação, da cultura e também de infraestrutura da cidade. E principalmente também do funcionário público, porque eu sou funcionário público e a gente sabe dos desafios que é ser funcionário público, né? Desde questão de saúde mental, desde questão de salário, né? Então tudo isso é um processo de luta que a gente trava todos os dias com as pessoas em busca de melhorias do funcionarismo público. Você simplesmente tinha esse sonho de ser político, de ser candidato, essas coisas? Na verdade, nas eleições passadas, algumas pessoas me procuraram para que eu saísse candidato a vereador aqui pelo município, né? Uhum. Só que naquele momento eu estava justamente finalizando o doutorado, então não estava com tempo suficiente para encarar umas eleições e terminar a tese. E aí eu preferi terminar a tese, que era um projeto que já estava em andamento. E desde então vem surgindo esse sonho, né, essa vontade de ser vereador aqui em Bataporã. Mas também eu coloco meu nome à disposição da população por conta de um simples fator. Tem muita gente que entra na Câmara e simplesmente não faz nada por Bataporã. Entendi. E tá ali há anos sem fazer nada. E quando a gente fala do legislativo, a gente entende que legislativo não é só buscar recursos. Claro que isso é importante, mas também é fazer leis, é dialogar com a Constituição, tanto estadual quanto federal, né? Então, é a gente poder melhorar através dessas leis, que aí sim dialogar com o executivo para que a gente possa melhorar a situação de Bataporã, né?
eu já tenho algumas pessoas que a gente sempre está dialogando sobre política, né? Essas relações, elas não foram feitas ontem, né? Por conta da política oba que está se estabelecendo hoje, mas ela já vem sendo feita há alguns anos, na verdade, desde as eleições passadas. E aí eu tenho dois nomes, como a deputada federal Camila Jara, que é do PT, e a deputada estadual Gleice Jane, também, que é do PT. Estamos chegando na entrada aqui de Batayporã e eu quero saber, sem edição, vai ser sem edição. Topa 3 perguntas? Topo, bora lá. Ó, as 3 perguntas não tem edição, tá? Vocês vão parar, eu vou colocar uma câmera só, vai ficar frente a frente e vem 3 perguntas cabeludas. Tô ansioso pelas perguntas? Um pouquinho. Danilo, eu sei que você é PT desde que eu te conheço. E não vai interferir você abandonar o PT e ir pro MDB? Não, não interfere, porque essas janelas partidárias, porque nem eu disse depois, anteriormente, ela é muito comum nas cidades menores, né? Então, assim, o MDB, ele é um partido de centro-esquerda, centro-direita, mas é mais centrão ali mesmo, né? Então, dialoga muito bem com as propostas do PT. Tanto é que, por exemplo, vou dar um exemplo de pessoas do MDB que hoje está no governo do PT, Simone Tebet, que era candidata da presidência da República, né? Entendi. Então, a gente tem esses diálogos. A política, ela não se faz sozinha. Ela se faz em conjunto, ela se faz com pessoas, ela se faz com ideais, né? E essas pessoas vão agregando esses ideais. Entendi. Bacana, bacana. Então, pessoal, primeira pergunta já foi. Agora, pergunta que não quer calar. O que você acha do governo atual, Germino? Sem ataques, tá, pessoal? Não vai ter ataques, não, imagina. Eu com relação ao Germino, eu acho assim, vou falar o gestor atual, né? Ele tem sido um bom prefeito, é aquela história. Ele tem feito a lição de casa. Porém, eu acho que ele esqueceu muito da população, né? Ele esqueceu de ser político. E o político, ele precisa estar em contato com a população, ser mais próximo. E faltou esse processo. E o Germino, assim, deixou meio que... E assim, ele deixou... Eu sinto que ele deixou as pessoas que caminhou com ele de lado. Ele podia ter se aproximado mais dessas pessoas, não só das pessoas, mas também da população de Batayporã no geral. Ele tem feito a lição de casa, foi que nem eu falei, os últimos gestores foram políticos e esqueceram de ser gestor. E o Germino foi gestor e esqueceu de ser político. Eu acho que o ponto de equilíbrio para tudo isso é você ser 50% gestor e 50% político, né? Mas assim, ele tem feito a lição de casa muito bem, ele tem trazido recursos para Batayporã, ele tem organizado a cidade, ele tem feito minimamente o que é preciso ser feito na cidade. Da próxima vez eu vou gravar aqui na entrada não, passa muita gente. Mas vamos lá. Agora eu vou fazer uma pergunta que é assim, ó. Você é professor, doutor. Na verdade eu tinha que fazer 4 para você, mas eu vou fazer mais uma pergunta caótica, que foi o assunto aí mais comentado na região, que algumas cidades aderiram, outras não, e foi com relação à lei dos professores. Prepara, vai fervendo a mente aí. E essa lei, ela é federal, né? É uma lei federal. E segundo o Germino, ele não quis ir contra uma lei federal por poder responder processo e perante a justiça lá. Eu quero que você explane um pouquinho a respeito disso. E se fosse você, vereador, você votaria a favor ou contra dessa lei, mesmo sabendo que você poderia ser cassado depois? Mas é com relação ao magistério? Ao magistério. Tá.
O magistério, em algumas cidades, eles têm feito o seguinte, né? Você pode colocar desde a questão de concursos atuais, quebrar nos editais, só cobrar a licenciatura, né? Nova Andradina não cortou o magistério das pessoas. E as pessoas estão lá recebendo pelo magistério. Certo. Ele poderia ter feito isso de uma outra forma, né? Ele preferiu tirar de um lado. Até onde eu sei foi o que foi feito, né? E eu acho que é possível sim ser dialogado, é possível se estabelecer acordos, né? A legislação ela tá aí para ser pensada de diversas formas, mas me parece que foi um decreto, né? Eu não sei, ele veio de cima do jeito que ele resolveu fazer e ponto, acabou, e aí houve um debate, né? Mas eu acho que o diálogo é sempre a melhor saída com as pessoas. Eu acho que o caminho é esse, né? É não chegar e fazer as coisas do jeito como, tipo assim, tem a lei, vou fazer, não. Às vezes o município pode dialogar para estabelecer suas próprias legislações e dialogando com a questão federal para ir modificando. Até porque eu como empresário, como empreendedor, às vezes eu tenho que enxugar de um lado, eu tenho que enxugar. Às vezes acontece de eu ter que enxugar para fazer outro. E daí talvez nessa coisa de cortar o magistério foi uma forma que a atual... Não tô defendendo, tá, pessoal? Tô defendendo nem atacando. Mas assim, talvez foi pontos que a gestão encontrou de organizar o financeiro para conseguir dar as contrapartidas nas obras que estão acontecendo. Para decorar as pessoas, soltei uma enquete e o pessoal prioriza muito saúde aqui. E aproveitando a onda aí de Pablo Marçal, lá em São Paulo, ele me falou ele falou lá no debate uma coisa muito interessante que me fez pensar. A educação é sim importante, a saúde é sim importante, mas se a gente trabalhar as crianças desde pequeno dentro da escola e tivesse uma matéria sobre saúde, a gente iria conseguir fazer a prevenção de muitas doenças. O que você acha disso? Não, isso é ótimo. Na verdade, a escola em si, ela tem disciplinas que trabalham a questão do corpo humano, né? Entendi. Como ciências, biologia, né? E aí a gente consegue pensar na importância desse trabalho. Mas também a população precisa de recursos, né? E aí, foi que nem uma das coisas que eu penso é ampliar esses programas de saúde. Por exemplo, DSTs, elas estão muito presentes na cidade hoje em dia, né, na sociedade hoje em dia, mas assim, eu acho que falta dialogar mais com a sociedade, com os jovens, principalmente sobre isso, e falar sobre, por exemplo, onde tá essa taxa de infecção, analisar esses dados na cidade para que possa se estabelecer novos diálogos e novas formas de prevenção, porque caso contrário, a gente não consegue prevenir. Pessoal, estamos aqui na frente da escola Braço Megábia. Não filmei lá pra dentro, porque eu não sei se eu posso. Então, a gente tá começando. Vai que eu tô num processo já de cara, já era o canal. Então, tô encerrando aqui com o Danilo. Tem um presentinho, peraí. Presentinho, olha. A Coifer, lá de Cravinhos, fazer um merchan, né? Sou distribuidor e a Coifer lá de Cravinhos mandou pra você um óleo pra barba. Muito obrigado, Lafa. Muito obrigado, Coifer. E você sabe, né, que eu sempre adquiro os produtos da Coifer. Tanto é que as pessoas perguntam: esse cabelo, que bonito que tá. Isso aqui, eu falo: é o Lafa e a Coifer. E agora eu vou sair de cena, deixar o Danilo se aproximar um pouquinho mais de vocês e fazer deixar aí 30 segundos, não, vou deixar 1 minuto pra ele falar com vocês e até o próximo Corte de Fusca. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer ao Lafa pelo projeto, mais um projeto muito bacana, porque esse projeto é um projeto democrático, onde a cidade, onde os candidatos possam dialogar com a cidade, né, com as pessoas, e vocês conhecerem um pouco mais sobre a história desses candidatos. E é justamente isso que eu gostaria de dizer, muito obrigado. E meu número é 15555 e estarei à disposição da população para a gente estar dialogando, estarei percorrendo as ruas da cidade nos próximos dias para apresentar minhas propostas para vocês, tá? Muito obrigado pela atenção.